Vamos falar da comunicação do tipo 2 de personalidade do Enneagrama. Essa personalidade mais amorosa, mais generosa, até altruísta. Como essa pessoa se comunica? Qual o padrão de comunicação? Quais são os pontos de atenção? E como trabalhar essa comunicação se você for um tipo 2 de personalidade do Enneagrama? Olá, eu me chamo Sidney Batista, sou empreendedor, professor, mentor de negócios e especialista em Enneagrama. E sou também sócio na Távola, a minha consultoria, cujo nome está aqui na tela de fundo. Estamos falando de comunicação, como trabalhar, como aperfeiçoar essa habilidade, e aqui a perspectiva de análise é pelos tipos de personalidade do Enneagrama. Neste vídeo, quero falar do tipo 2, como as pessoas tipo 2 se comunicam. Se você não conhece o Enneagrama, é uma poderosa ferramenta de autoconhecimento que classifica os 9 tipos de personalidade. A figura está na tela. Em cada uma das pontas da figura, nós temos um tipo de personalidade, e o tipo 2 é essa pessoa generosa, bondosa de coração, até altruísta, que verdadeiramente se preocupa com as outras pessoas. Esse é o tipo 2 de personalidade segundo o Enneagrama. Pessoas tipo 2 têm essa motivação até inconsciente, de atender às necessidades de outras pessoas. E o fazem porque os tipo 2 querem muito receber de volta carinho e amor. São pessoas, como eu falei, com essa forte carga emocional, com esse desejo de se relacionarem bem com outras pessoas, de cuidarem de outras pessoas. Com esse jeito de ser, uma pessoa tipo 2 tem uma comunicação educada e cordial, como nós já vimos no outro vídeo sobre os tipos 1, mas aqui essa educação e essa cordialidade não tem um caráter formal, mais formal, como no caso dos tipos 1. Aqui nos tipos 2, essa educação, essa cordialidade tem um jeito mais amável, mais carinhoso, até um pouco mais íntimo, entre aspas. Um tipo 2, por exemplo, é aquela pessoa que tem muita facilidade para resumir os nomes das outras pessoas. Então, por exemplo, resume apenas pela primeira sílaba. Então, não chama a Juliana de Juliana, chama a Juliana de Ju, ou chama o Paulo de Paulinho, ou chama a Mariana de Má. Esse jeito mais carinhoso, mais íntimo, entre aspas, é típico na comunicação das pessoas de personalidade tipo 2. Evidentemente, é uma personalidade que pode abrir portas na comunicação, porque as pessoas se sentem bem sendo tratadas de forma tão carinhosa pelos tipos 2. Contudo, o risco do tipo 2 é que ele pode exagerar um pouquinho nessa amabilidade, nesse carinho, e pode começar a se tornar um pouco meloso, entre aspas, um pouco emotivo demais, até de certa forma invasivo, ou seja, corre o risco de forçar uma intimidade que de fato não existe, e a outra pessoa pode até estranhar: puxa, mas está me tratando por Ju, se eu sou o Juliano ou a Juliana, porque nós não temos essa intimidade. Talvez a pessoa nem goste de ser tratada apenas pela primeira sílaba. Então, os tipos 2 acabam correndo esse risco de serem até invasivos, e são pessoas muito orgulhosas. Em que sentido? Se toda essa
todo esse jeito carinhoso, toda essa amabilidade dos tipos 2 não é reconhecido, não é valorizado e não é retribuído, os tipos 2, por terem essa forte carga emotiva, muitas vezes ficam com o seu orgulho ferido. Puxa, tratei tão bem, fui tão carinhoso, e a pessoa foi grosseira comigo, me deu um corte, orgulho ferido. Então, esse é um tendão de Aquiles que pessoas do tipo 2 precisam tomar cuidado com isso. Está se reconhecendo nesse tipo? Ou alguém com quem você trabalha ou convive tem esse perfil? Muito bem. Como melhorar a comunicação de um tipo 2 de personalidade do Enneagrama? Como falamos no vídeo sobre o tipo 1, é importante olharmos para as setas, as retas internas da figura, que conectam os tipos e elas nos dão os caminhos de desenvolvimento de cada tipo. Quando você olha a figura, você percebe que o tipo 2 se conecta internamente aos tipos 8 e 4, e eu coloquei essa seta vermelha indicando o 2 em relação ao 8, porque pessoas do tipo 2 têm muitas aprendizagens se elas observarem como tipos 8 se comportam. E como é o tipo 8? O tipo 8 é aquela pessoa mais direta e reta, portanto, tem uma comunicação mais assertiva, não tem todo esse carinho com a comunicação. Às vezes, um tipo 8, se exagera, pode até parecer rude, porque ele vai direto no X da questão, sem meias palavras, mas é um tipo que, primeiro, não tem medo de desagradar, e o tipo 2 tem muito esse receio de desagradar, então fica querendo agradar demais as pessoas. O tipo 8 não se preocupa com isso. Então, esse jeito de ser, de focar no que precisa ser feito ou precisa ser dito, que é típico dos 8, o tipo 2 pode aprender muito nesse sentido. Esse foco no que é correto deve ser feito ou deve ser dito em nome de uma transparência, de uma sinceridade, claro, com respeito, com educação, mas sem esse risco do tipo 2 de ficar floreando, cheio de dedos, não querendo desagradar e correndo o risco de ser um pouco meloso demais, um pouco emotivo demais, e muitas pessoas identificarão isso até como um jeito meio fake, meio mentiroso de ser. Então, se você é um tipo 2, se você se identificou com esse perfil, com esse jeito de se comunicar, observe pessoas tipo 8, essas pessoas mais diretas ao ponto, mais focadas no que deve ser feito, sem grandes preocupações se estarão agradando ou desagradando. E aí, claro, adaptando esse jeito de um tipo 8 para o seu jeito tipo 2, como você desconstrói esse medo de desagradar e começa a praticar uma comunicação mais direta ao ponto, mais assertiva. Faz sentido para você? Dois exercícios possíveis e muito importantes para você, tipo 2. Primeiro exercício: preocupar-se menos em agradar. Foco no que deve ser feito ou dito, que é esse exercício de observar, por exemplo, pessoas mais diretas, mais assertivas, pessoas tipo 8. Menos preocupação em agradar e mais foco no que você precisa fazer e muitas vezes no que você precisa dizer para as pessoas. Entre uma mentira floreada e uma verdade sincera, ainda que, claro, dita com educação e respeito. Tipo 2, pondere se você não está fazendo a escolha equivocada das mentiras floreadas. Então, este é o primeiro exercício. Segundo exercício:
Tipo 2, você precisa pensar mais em suas necessidades. Um jeito de ser muito altruísta pode ser muito bonito, mas o tipo 2 flerta o tempo todo com a ideia de deixar suas necessidades no final da fila e preocupar-se primeiro com todas as outras pessoas. E esse pode ser um elemento bastante complicador no seu convívio e na sua comunicação. E eu cito essa frase, está entre aspas, máscaras cairão automaticamente. Se você já andou de avião, você já ouviu essa frase, naquela situação que é apresentada pelos comissários de voo antes que o avião decole. Em caso de despressurização da cabine, máscaras cairão automaticamente. E se você já esteve presente, já prestou atenção, você sabe que a instrução é: coloque primeiro a máscara em você e depois coloque em quem está ao seu lado, mesmo que seja uma criança ou uma pessoa idosa, alguém que não consiga fazê-lo por conta própria. E qual é a lógica de você colocar a máscara primeiro em você? É você garantir que você estará bem e, estando bem, você poderá ajudar outras pessoas. E essa lógica vale muito para você, tipo 2, porque se você estiver preocupado com os outros o tempo inteiro, a minha pergunta é muito simples: e quem cuidará de você? E quem garantirá que você estará bem? Porque se você não estiver bem, não estiver bem com a sua saúde, não estiver bem em termos profissionais e financeiros, se você não estiver bem com a sua saúde mental, você não poderá cuidar de ninguém. Então, pratique essa lembrança. Pense também nas suas necessidades. Máscaras cairão automaticamente e você deve colocar a máscara em si. Garanta que você, tipo 2, também tem as suas necessidades atendidas. Reforço o convite para que você faça parte da comunidade Enneagrama, um grupo VIP no WhatsApp, no qual eu, Sidney Batista, e minha parceira de negócios, Ana Satilo, compartilhamos muitos conteúdos gratuitos sobre o Enneagrama. Se você quiser participar, o QR Code está aqui. Será um prazer contar com a sua presença na comunidade Enneagrama e conto contigo nos próximos vídeos, nos quais continuarei falando sobre comunicação tipo a tipo, até o 9, o último tipo do Enneagrama. Valeu, te vejo no próximo vídeo, um abraço.